ligados? Simon Dexter. Aqui seu brother, seu mano, Simon Dexter. Mais um vídeo pra vocês. Galera, tô aqui pra falar de Dragon Ball Super. Eu sei que todos vocês estão assistindo Dragon Ball Super ansiosos pra ver o próximo episódio e o próximo episódio e os episódios dublados que estão prestes a sair. Mas aqui jaz a minha afirmação. Eu tô aqui pra abordar um conceito diferente sobre Dragon Ball Super. Um conceito que vai entrar nas suas mentes e realmente fazer vocês verem o que realmente vocês acham de Dragon Ball Super. Não só que é um anime foda, é um anime da hora, é continuação de Dragon Ball Z, a gente fica doido e tal, mas realmente ver o que vocês acham de Dragon Ball Super. Exemplo. Vou abordar alguns pontos e sinta-se à vontade para discutir e pensar sobre eles. Iniciando. Dragon Ball Super. Coisas que eu acho legal afirmar sobre ele. Ponto número 1. A lógica de Dragon Ball Z. Tem uma galera de animes que eu converso na minha página e uma coisa que eu acho legal afirmar. Pra quem sabe exatamente o que eu vou dizer, vai entender com perfeição. A galera, alguns concordam, outros não. Ponto número 1. Dragon Ball Super é um anime foda. É. É legal? É. Mas Dragon Ball Super falta uma coisa a mais. Desde a Batalha dos Deuses, que foi o início realmente de tudo, e passou pelo renascimento de Freeza, do Golden Freeza, eu acho interessante que a gente aborde essa teoria. Porque o que se esperava de uma continuação de Dragon Ball Z, que era algo que nem fosse sonhado, porque Dragon Ball Z foi um anime fodástico que veio das raízes, cara. Akira Toriyama fez o mangá, ele criou, deu vida aos personagens, e os personagens foram para o anime. E nesse processo de anime, eles acabaram desde 1985, 90, eles acabaram sendo um prelúdio de fama e poder entre os jovens, em todo mundo. Não só crianças, todo mundo adulto ama Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Tem o GT e uns filmes, mas isso aí é um caso à parte. O GT não faz. O GT não foi elaborado por Akira, então eu não conto aquilo como fazendo parte. Tá, o Super Saiyajin 4 é bonito, é legal, é bacana. Mas tem muito erro, muita falha, é muito falhado. É um anime muito cheio de lacunas enormes que caberiam um dinossauro. Então, são coisas estranhíssimas. Agora, um fanboy acharia resposta, é claro, né? Mas, aliás, obrigado pelos comentários no vídeo de Marvel é melhor que DC. Os fanboys ficaram loucos como formigas no formigueiro, cara. Foi da hora. No Facebook os fanboys comentaram demais. 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 Teve uns lá que. Nossa. Mas obrigado. Obrigado pelos argumentos. Foi fascinante. Enfim. É. A questão é o seguinte. O ponto em si é o que? Indo direto ao ponto. O que se esperava de uma continuação de Dragon Ball Z seria, por exemplo, mais um vilão de nível atômico que superasse Majin Buu. E de novo nós encontraremos os Guerreiros Z numa batalha mortal entre eles mesmos e a humanidade para conseguir de forma indireta, para conseguir poder para derrotar o novo inimigo. Ou seja, eles elaborariam mais um plano de treinamento, de ataque, de defesa para acabar com o inimigo que fosse mais forte. E nessa nossa nova saga, ou provavelmente aconteceriam coisas muito incríveis, novas, que seguindo a lógica do anime pelo final, pelo último episódio da saga de Buu, a gente veria que provavelmente Vegeta se transformaria em Super Saiyajin 3. Talvez Goku alcançasse o novo Super Saiyajin 4, mas um verdadeiro, porque aquele do GT, como eu já disse, não é baseado no que o criador inventou.
o GT é só uma criação tosca de outra pessoa, então eu não considero aquele Super Saiyajin 4 válido. Só se fosse feito por Akira Toriyama. Aí o que acontece? O Super Saiyajin 4 original é talvez uma nova fusão, novos poderes para derrotar o inimigo. Então, muitas coisas novas, entende? Guerreiros antigos poderiam sofrer alguma mudança, tipo, por exemplo, Yantia se fundir com Tenshinhan, já pensou que da hora? Coisas assim, tipo, eu falo assim, coisas inovadoras assim, sabe? Isso é o que a galera esperava de uma nova continuação de Dragon Ball Z. Entre aspas, porque quando tem muitos anos que a saga de Buu foi feita e encerrada, e de lá pra cá nunca teve nada que mencionasse uma nova continuação. Até que, pá, Dragon Ball Super, de surpresa, mas já o Super, como eu disse, é um anime muito bom. Inclusive ele trouxe fatos que eu desde criança sonhava em ver, mas não tinha esperança nenhuma de ver pelo fato de achar que Dragon Ball Z tinha acabado na saga de Buu. Como, por exemplo, indo pro ponto 2. E aí vem o ponto 2, que é coisas que o Dragon Ball Super fez que também deixaram os fãs loucos, fãs que tinham sonho em ver certas coisas que eles reviveram. Porém, tem lacunas em aberto, como no Dragon Ball GT, que é muito estranho. Já há mais estranho que no GT, porque esse tem a mão milagrosa de Akira Toriyama, que foi o pai de Goku, de Vegeta, de Gohan e todos os guerreiros dele. Aqui vai então. O ponto 2. São coisas que eles fizeram que são boas demais. Por exemplo, o que eu vou dizer pra vocês? Eu vou usar a mim como exemplo. Depois eu uso o exemplo de outras pessoas que eu já avaliei. Eu, desde pequeno, na saga de Frieza, Frieza humilhava. Frieza acabou com a raça Saiyajin. Frieza queria eliminar todos os Saiyajins. E Frieza matou o pai de Vegeta. E escravizou Vegeta por um bom tempo. Ou seja, para um guerreiro com orgulho nível de Vegeta, aquilo foi uma humilhação a nível sem precedentes. Mas por um tempo ele teve que acatar. Não podia fazer nada, senão ele poderia morrer. O nível dele com Freeza naquela época era muito inferior. Mas com muito ódio por aquele monstro. Ou seja, indo direto ao ponto. Goku virou Super Saiyajin pela primeira vez naquela luta e acabou com Freeza, foi da hora, o planeta explodiu, depois ele voltou, o Trunks do futuro veio e fez ele em pedaços. E desintegrou ainda. Eu sempre tive o sonho de ver Vegeta acabando com Freeza. Eu sempre achei que era dele. Esta honra de acabar com Freeza era de Vegeta. Ele que tinha que despedaçar, destruir, dilacerado Freeza em pedacinhos pequenos e desintegrado. Mas infelizmente ele morreu. Freeza matou ele antes. E até porque ele não tinha alcançado o nível de Super Saiyajin. Foi pra Terra junto com os outros. E acabou a história. Quando Trunks voltou, quando Freeza voltou, Trunks acabou com ele. Vegeta mal teve chance de ver. Então aí que está o ponto. Eu sempre tive esse sonho, sem esperanças, é claro. E o Dragon Ball Super reviveu isso pra mim. No renascimento de Freeza, Vegeta esbagaça com o Freeza, é muito da hora. Ele vira o Deus, Super Saiyajin, Deus 2, o Blue, Vegeta Blue, e acaba com ele. Nossa, é muito da hora. É muito bom aquilo. Fora que ele transformado, a transformação de Vegeta em Super Vegeta 2 Blue God é muito da hora. Mas apesar da transformação do Vegeta God Blue 2 ser massa, eu gosto muito. Mas sinto falta do cabelo dourado, aquele loiro eletrizante que tinha. Por isso que eu falo, o Vegeta podia se, na nova saga, o Vegeta poderia se transformar em Super Saiyajin nível 3 e Goku alcançar sua nova transformação do 4 de uma maneira
melhor do que no GT, uma maneira mais legal, com o cabelo dourado. E eu tenho até umas ideias na minha cabeça. O que vocês acham dele com o pelo do corpo todo dourado, igual o Golden Ozaru? É a transformação do 4 normal, que ele fica com aquele pelo e a cauda. Só que ao invés de ficar vermelho como fica, ele ficasse com o cabelo mais pra cima, maior, mais pra cima e mais pra baixo, como se fosse uma combinação do cabelo do 2 com o cabelo do 3, só que totalmente dourado, o pelo dourado, e a calça podia ficar do jeito que tava com a cauda, e botasse também umas marcas assim, ficaria da hora, não ficaria? Vou fazer uma arte e postar na página e mandar pra vocês verem. Mas enfim. Ponto 3. Lacunas. Dragon Ball Super como em Dragon Ball GT tem muitas lacunas. Se seguissem o preceito que eu comentei no primeiro ponto, indo na história original do Dragon Ball Z, continuando como falei, como muitas pessoas acham que deveria, não teria essas lacunas com certeza, porque seria uma continuação perfeita. Mas o Dragon Ball Super eles inventaram muita bobagem, muita coisa que não tem, muita coisa estranha. Bills, o irmão de Bills, os outros deuses da destruição, outros seres de outro universo, Saiyajin de outro universo, outras coisas que... E fora que tem, cara, no Dragon Ball Z tinha a supremacia dos Saiyajins. Os Saiyajins tinham um poder estupendo, tremendo. E agora eles, tipo, não são nada. Vegeta e Goku se fundiram, viraram Vegito, que aliás também foi outro muito foda que eu amei. Tinha muita vontade de ver eles fazerem o Final Kamehameha Ragnarok no anime, coisa que eles só fazem no jogo do Dragon Ball Super Sparking Meteor, mas agora eles fizeram no anime, ficou muito da hora. Mas enfim, ele naquele nível, Vegito que estraçalhou o Super Buu, ele virou Vegito Super Saiyajin God nível 2, que é o Vegito Blue, e conseguiu dar uma surra em Zamasu, certo? E conseguiu dar uma surra em Zamasu, porém, ele ia estraçalhou o Zamasu, ele ia acabar com ele. Porém, o que acontece? Ele, apesar de ter feito isso, não chegou ao perto do nível de Bills, nem de outros que tem acima de Bills. Cara, cadê a supremacia dos Saiyajins? O anime é dos Guerreiros Z, eles eram os mais fodões. Agora foram passados pra trás. O anime abrange caras que, nossa, por mais que eles lutam, a gente tá vendo aquelas lutas fodas ali, pô, o cara tá poderoso, mas sabe, mas aquele cara lá pega ele e destraçalha. Isso a gente fala de caras secundários do anime, não dos principais. Mas enfim, por exemplo, os androides não aumentam o nível de força. Goku lutou com 17 uma luta pra valer e 17 alcançou o nível dele. Ele por si só, sem transformação nenhuma, já alcançando níveis tão altos como o K2, que é o Blue, ele deveria nem... 17 não deveria nem arranhar. Os androides não aumentam o nível de força. Kuririn lutou com ele. Bom, tem muitas lacunas em aberto que, nossa, é muito estranho. Agora, para que vocês possam avaliar um pouco, de tudo que eu falei, eu vou falar um pouco para vocês sobre as origens, a história de Dragon Ball, de criação de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e o Super, para me dizer o que vocês acham. Talvez assim vocês possam avaliar melhor o que eu disse no vídeo todo. E claro, suas opiniões pessoais, que é muito... Simon Dexterianos, como é que estão vocês? Continuando, vamos falar um pouco sobre o Dragon Ball em si. Z, Super, GT, Kai. Olha, o Dragon Ball, galera, isso foi a estreia oficial dele pela Toei Animation. Foi feita em Tóquio, lá por volta de 89 a 90 e por aí. Claro que naquela época, em 99, Dragon Ball Z foi o título mais procurado.
primeiro lugar nas pesquisas. Em 2000 ficou em segundo lugar. Mas, ainda assim, né? No mundo, cara, mais de 500 milhões de fãs. Depois, a Akira resolveu criar o Dragon Ball Kai. O Kai é uma junção. O Kai foi uma junção do Z em uma cortagem de episódios. Por exemplo, diminuíram os diálogos, os fillers. Ele queria personificar essa versão para ficar mais próxima do mangá. Porque quando o Dragon Ball Z foi feito, depois do Dragon Ball, era uma versão mais adulta, com mais seriedade em seus diálogos e mais combates firmes. Porém, a questão simples do Dragon Ball Z ter sido alterado um pouco mais, colocando certos fillers e tantas coisas diferentes do mangá ou outras inexistentes, porque Akira Toriyama simultaneamente estava criando mais mangá de Dragon Ball enquanto eles davam vida a Dragon Ball Z no anime. Eis o ponto-chave. A questão de 1989 até 2000, 2005, Dragon Ball e Dragon Ball Z foram reprisados. Eles estrearam em estreias oficiais desse período dos anos 80 até os anos 2000, mas eles foram reprisados algumas vezes por várias emissoras de TV, tanto do Japão, quanto do Brasil, quanto de outros países, como por exemplo México e vice-versa. E aí por diante. E o Kai, como eu disse, foi feito em seguida uma junção que ele também fez para ficar mais próximo do mangá. Menos episódios, mais história. Enfim. E teve o GT. Mas o GT é uma coisa entre paralela, é uma interseção entre os Dragon Ball e Dragon Ball Z que eu não considero, e o Kai, que eu não considero muito. Porque o Dragon Ball Z não teve a mão milagrosa do mestre Akira Toriyama. Ele é uma coisa à parte, criada por outra pessoa. David Siegel Sechliver, se eu não me engano o nome dele. Mas a questão não é essa, a questão é... Ele usa pseudônimo, viu galera? Se vocês procurarem por esse nome, não vão achar. É porque eu fiz muita. Quando eu sempre vou a fundo nas coisas. Mas sem querer me gabar, né? Continuando. Ou seja, ele não é algo que eu poderia esperar de algo bom como continuação de Dragon Ball Z. Exemplo, ele é muito cheio de lacunas, muito cheio de buracos e falhas terrivelmente grosseiras. Fora que ele tem uma mescla de algo que tirou a essência original do Dragon Ball Z. Por exemplo, se eu fosse Akira, eu não permitiria que fosse feito daquela forma. Mas olha o Super aí. Enfim, o que acontece? No Dragon Ball GT, o Super Saiyajin 4 é um cabelo negro, a pelugem pelo corpo vermelha, totalmente diferente, perdeu o dourado que a gente estava acostumado. Aquele Super Saiyajin 4 ficou bem bacana, admito. Ele ficou legal, é um design bacana, mas se a pelugem do corpo fosse como Golden Ozaru, totalmente dourada, com o cabelo dourado, ficaria muito mais legal. Como um fã-filme que tem por aí que tem exatamente isso. Significa que outros já pensaram no que eu pensei. Ou seja, concordância, galera. Para os fãs de Dragon Ball Z isso é ótimo. Então, fora as lacunas que tem na saga 17, como a fusão de 2.17 ia ficar com um Super 17, que ia ter a força do Super Saiyajin 4, sendo que na saga em que 17 apareceu, 17 só era mais forte do que a transformação mais poderosa de Vegeta naquele momento em que Vegeta não era tão forte. Porque se compararmos aquele Vegeta com o Vegeta da saga Buu, aquele Vegeta da saga dos androides é totalmente inferior. É como uma criança a um adulto. 17 na saga Buu já não é mais nada. É um verme para eles. Tanto Vegeta quanto Goku matariam ele com tapa. Então, eis a questão. E os androides não aumentam o nível de força. O nível de força deles continua ali. Por isso eles não têm Ki. Tecnicamente, nem seriam seres humanos vivos. É mais para um ciborgue. Aí o que acontece?
E no Dragon Ball Super 17 já tá com uma força absurda também. Então lacunas, entendeu? Coisas estranhas. Como as esferas do dragão não tem capacidade para ressuscitar uma quantidade de pessoas, e como elas não têm nem capacidade para destruir Vegeta na época que ele era, na época que ele nem se transformava em Super Saiyajin, na época mais fraca dele, mas tem capacidade para conseguir criar uns dragões tão poderosos que cheguem ao nível do Super Saiyajin 4. A um nível que precisa Goku e Vegeta se fundirem no Super Saiyajin 4 para virar um Gogeta tão incrível que destruiria. Sendo que as esferas do dragão não tinham capacidade nem para destruir o Vegeta que chegou na época com Nappa. Eles não tinham capacidade de destruir o Saiyajin, os androides 17 e 18. Shenlong. Alguns vão dizer, a teoria: ah não, é que ela absorveu muita energia das trevas, você não viu não? Nada a ver. Calculando a força do Super Saiyajin 3 e fazendo uma base de comparação ao Vegeta daquela época, é como comparar uma pedra com a lua. Se as esferas do dragão absorvessem tanta energia maligna para reforçar seu poder a ponto de ultrapassar o nível do Super Saiyajin 3, que é capaz de destruir uma galáxia inteira, como é que... Não é possível. Não é possível, não é cabível isso. As esferas do dragão não têm essa capacidade de armazenamento, muito menos essa capacidade de força. Então aquilo é fora de padrão. Totalmente fora de padrão. Então tem coisas lá fora que ele tem uma pegada muito cômica, ficou muito ficção científica demais. E aí, se bem que o Super agora tá indo pelo mesmo lado, ele salvou mais as origens do Dragon Ball Z, mas colocou muita coisa no liquidificador junto. E aí virou uma gororoba que é difícil de digerir. Se você fizer uma lavagem cerebral e excluir Dragon Ball Z de sua mente, você não vai nem ligar. Você vai falar, pô, Dragon Ball Super é o melhor anime, é fodão. Mas a questão não é essa. Sim, eu não estou dizendo que é um anime horrível, é bom. Como eu já disse, ele trouxe coisas que eu tinha sonho em ver. Mas eu agradeço por isso, ele realizou sonhos incríveis que eu tinha de ver. Muitos decotes grosseiros, muitas piadas infames, muita coisa que ficou além do nível. Fora que os Saiyajins perderam a supremacia que tinham. No Dragon Ball Z em si, você imaginava desde a saga dos Saiyajins aquela mesma coisa bacana que fazia a galera vibrar. Tipo, por exemplo, vinha saga dos Saiyajins, veio Raditz, eles tentavam superar os seus limites, ameaçados de um vilão mais poderoso, um vilão que ia acabar com o universo, que ia acabar com a Terra, que ia ferir seus entes queridos, as pessoas que eles amam. Eles enfrentavam desafios, superavam seus limites com um treino físico rigoroso e mental, mas a fim de derrotar o vilão. Quando o vilão chegava, eles lutavam com tudo, aquelas lutas emocionantes, cara, que fazem a gente se arrepiar, e derrotavam o inimigo. Em seguida vinha um vilão mais poderoso, que deixava eles fraquinhos de novo. Aí eles repetiam a série de treinamento pesado e faziam... aconteciam outras coisas emocionantes na nova saga, que no decorrer seria a saga de Freeza, Namekusei, Vegeta, Goku treinando pra caramba. Ele chega, vira Super Saiyajin pela primeira vez, super emocionante, é muito da hora. O planeta explode, cara, é muito emocionante. Aí vem os androides, Freeza volta como Metal Freeza, Trunks no futuro acaba com ele, fala de uma nova ameaça, novos vilões mais poderosos, indestrutíveis, que vão acabar com eles fácil. Mais 3 anos de treinamento pesado, Vegeta vira Super Saiyajin pela primeira vez, show! Aquela cena me arrepia até hoje. E... nossa, eles lutam com eles, depois eles treinam de novo, vem Cell, ficam mais poderosos que os androides. Não surra em Cell, Cell fica mais poderoso, eles conseguem, treinam, fica mais poderoso, vira Super Saiyajin 2, super emocionante. Aquela luta ali é épica e acaba com Cell, com Super Kamehameha que cruza o espaço sangrando as estrelas. E aí em seguida vem a saga de Buu, que é a melhor. Eles todos acabam ficando fracos de novo.
Vegeta alcança o nível 2, Goku alcança o 2 e o 3. Eles lutam pra caramba contra Buu. Até que no final, Vegeta luta também, minha fusão preferida, emocionante pra caramba. E aí no final eles conseguem derrotar o Majin Buu com aquela Super Genkidama incrível. Ideia de Vegeta, meu preferido. Aí, mas era esse o contexto. Mas é esse o contexto, e o Super perdeu isso, perdeu a supremacia dos Saiyajins. Tipo, a gente não assiste mais e vê o que a gente via antes, Guerreiro Z ali, nossa, cara, que da hora. Goku agora vai treinar pra caramba pra derrotar esse cara, e ele vai conseguir, ele vai ficar mais forte, vai conseguir uma nova transformação. Não tem mais isso. O que a gente vê lá é um universo louco, a Terra não é mais o que os Saiyajins querem proteger, os entes queridos não é mais o que eles querem proteger, aquilo ali é eles sendo usados como marionetes pelos deuses da destruição e outros. Aparece de repente um anão que destruiu o universo fácil. Deus da destruição que, por mais que eles treinem um universo cósmico fora de padrões, com Deus da destruição poderosíssimos, que por mais que eles treinem, façam uma fusão, virem Vegeta Blue, não conseguem derrotar. Um cara é tão significante que derrotaria todo mundo com um golpe só. Alienígenas que vêm de outros planetas que já superam Goku no seu nível mais forte, o nível que empatou com Buu. Caras que conseguem desmaiá-los, derrotá-los, espancá-los. Cara, uma mistura de coisas assim tão grande e incoerente que... Nossa, Dragon Ball Super é muito indigesto pra mim. A meu ver, que sou fã de Dragon Ball Z desde a infância, Dragon Ball Z, eu assisto Dragon Ball Z e penso, poxa, o que aconteceu? Akira Toriyama, o que você fez? Não era assim que deveria ter seguido a continuação. Mas como eu disse, não deixando que eu não estou dizendo que é um anime horrível, horroroso. É um anime bom. Como eu disse, se não existisse Dragon Ball Z, nem Dragon Ball ele fosse feito agora, pô, todo mundo falaria, pô, esse anime é top demais, velho. Esse anime aí é melhor que Naruto Shippuden. Não teria ninguém que não falasse, mas a questão não é essa. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Curtam, deem muito like, compartilhem pra caramba. E fiquem agora com um recadinho do meu brother, das Crônicas de Wesley.